O que é motivação? O que faz uma pessoa sentir-se motivada? O que as emoções representam e qual é o seu papel na construção de nosso tipo de personalidade? Segundo a neurociência, a resposta está no cérebro. Nosso cérebro processa cerca de 400 bilhões de unidades de informação por segundo, mas somente 2.000 delas é que chegam à nossa consciência. O que faz com que escolhamos estas 2.000 unidades? E o que faz com que escolhamos um grupo de 2.000 unidades e não outros? O principal fator são as emoções. Nossas emoções estão também em um nível totalmente inconsciente. Elas chegam às nossas células por um processo físico-químico. O hipotálamo, por exemplo, regula funções corporais importantes como a homeostase, a temperatura corporal, o apetite, o balanço de líquidos, além de ser o principal centro de expressão emocional. Algumas de nossas emoções são tão profundas que costumam surgir mesmo antes que tomemos consciência delas. Elas chegam às nossas células de forma a programar nosso cérebro e criar um padrão de comportamento. Assim, os tipos psicológicos no Eneagrama possuem cada um vício emocional particular. Quanto mais reforçamos nossos circuitos neurais, mais vamos repetir o mesmo comportamento. Flexibilidade é indispensável para vermos a mesma situação de diferentes maneiras e alterarmos nossa forma de agir. Isto se chama neuroplasticidade. Quando, entretanto, nossa consciência é sequestrada por um vício emocional, nos fechamos em uma única forma de ver as coisas. Expansão da consciência, raciocínio e maior resistência à dor física e psicológica, por exemplo, dependem basicamente de estados de humor. Nosso cérebro é composto de bilhões de células cerebrais, chamadas neurônios, que usam eletricidade para se comunicar uns com os outros. A combinação de milhões de neurônios que enviam sinais ao mesmo tempo produz uma quantidade enorme de atividade elétrica no cérebro. O ponto culminante da atividade elétrica do cérebro é comumente chamado de um padrão de ondas cerebrais por causa de sua natureza cíclica. Este padrão nos diz muito a respeito do estado emocional de uma pessoa. Ondas alfa, por exemplo, fazem com que consigamos neutralizar os efeitos de circuitos neurais viciados. Nós podemos exercitar nossa mente e cérebro para reprogramar e desconstruir comportamentos indesejados. Essa nova situação nos permite ver as coisas sob outras perspectivas e, assim, nos libertando de bloqueios mentais e emocionais. Com o Eneagrama, vamos adquirir esta flexibilidade e vermos novas possibilidades de atuarmos. Então, o que selecionamos como visão do mundo é apenas uma parte da realidade. E o que surge em nossa mente como visão de mundo? É aquilo com que alimentamos nossa mente e cérebro ao longo do tempo. E quando surgem nossos vínculos emocionais, como medo, raiva, inveja, orgulho, apatia, avareza, eles já surgem desde os nossos primeiros dias de vida e são reforçados depois durante nossa existência. Nós estabelecemos vínculos emocionais o tempo todo com o mundo à nossa volta. Esta mulher, por exemplo, está pensando em um carro que é o seu objeto de desejo no momento. Por conta disso, estabeleceu um vínculo emocional com este objeto. O que vai então, por exemplo, acontecer
quando ela sair para a rua. Ela só vai enxergar carros vermelhos. E por quê? Porque o vínculo emocional nos dá sentido e significado. De acordo com o Enneagrama, nosso vínculo emocional vai estabelecer como adquirimos uma competência ou um vício emocional. Se nosso vínculo emocional com uma das lentes que usamos para ver o mundo torna-se excessiva, então temos um vício emocional e não uma competência. Quanto maior for o nosso vínculo emocional, mais o nosso comportamento vai nos condicionar e não refletir nossas verdadeiras intenções. Aqui temos um exemplo do tipo 1 no Enneagrama e sua emoção básica. Sua competência é a persistência, esforçar-se por concluir uma tarefa. O seu vício emocional é a raiva ou a indignação. Esse vício emocional faz com que as pessoas desse tipo só acreditem que as coisas só são realizadas pelo esforço e ficam indignadas quando as pessoas não seguem o seu modelo e suas regras de comportamento. E aqui temos um exemplo do tipo 4 no Enneagrama e sua emoção básica. Sua competência emocional é a introversão, capacidade de olhar para si mesmo. E o seu vício emocional é a inveja. É um sentimento de falta e a desvalorização de si mesmo. Esse vício emocional faz com que este tipo se compare com os outros, achando que os outros possuem atributos que deveriam ou gostariam de ter. Então, quem está no comando? Nossos vícios ou nossas competências? Quando não temos consciência, somos usados pelo vício emocional. Quando estamos conscientes, estamos no comando e usamos nossas competências emocionais. Aqui nós temos a metáfora da engrenagem. Quando estamos sob o domínio do vício emocional, estamos sendo dirigidos por respostas automáticas e mecânicas. Não nos damos conta de que nossas reações surgem como que tendo vida própria, são autônomas e parecem surgir em nós em nossa vontade. A questão é que temos um foco predominante em uma das visões. E qual é esta visão? É a visão que nosso cérebro tem habilidade de selecionar dentro dos bilhões de informações. Existem pessoas que têm maior foco na praticidade e na execução de tarefas como no tipo 1. Outras têm maior foco na empatia e nas necessidades dos outros como no tipo 2. Vamos ver também um tipo de personalidade mais focada em atingir resultados, como no tipo 3. Já alguns têm maior foco em si mesmos e são mais introvertidos, como no tipo 4. Outro tipo terá mais foco no poder e no comando, como no tipo 8. E outro tipo terá mais foco nos interesses comuns, como no tipo 9. E qual destas visões é a mais importante? Bem, isso vai depender da situação.